Fala pessoal, estamos aqui em mais um Upcast nesse cenário novo da nossa igreja. Gente, que vontade que eu estava de gravar o Upcast aqui na nossa igreja, aqui no nosso estúdio. E você que nos acompanha aí da MV7, nós continuamos com a nossa parceria com a MV7 Consultoria. Então, mesmo nós não gravando aqui na MV7, a gente quer compartilhar que nós temos essa parceria com a MV7. Precisa daquele upgrade nas suas redes sociais, igreja, negócio, você que quer crescer seu YouTube, tráfego pago, enfim, todas as áreas aí de marketing digital, procura a MV7, vai estar aqui na legenda, vai estar em algum espaço dessa tela, a MV7 Consultoria. Estamos aqui, né? Nossa, tô cortando palavras aqui, hein? Tô emocionado. Estamos aqui com alguns equipamentos da MV7 nessa parceria, então, gente, procura a MV7. E sem mais demoras, sem mais se prolongar aqui, sem enrolação, a gente teve a grata satisfação de receber aqui na nossa igreja o pessoal que eu tive conhecer alguns de vocês numa conferência que foi ministrar em Baiti, e senti muito da parte de Deus de convidá-los para estar aqui na nossa igreja, ministrar aqui no nosso upgrade e conhecer mais, ter um tempo de mesa aí, né, com cada um de vocês. O Bruno já é de longa data, a gente soltava pipa no ventilador, né? Os caras piada de prédio, né? Não, lá do interior. E a gente vai compartilhar um pouquinho com o pessoal da Wave Music. Gente, sejam muito bem-vindos. Pastor, primeiramente, paz. Te agradeço pelo convite, é uma honra enorme estar com essa galera aqui. Uma responsabilidade enorme também. E agradeço pelo convite de estar aqui junto contigo. Show de bola. E, gente, quem não conhece Wave Music, quem são vocês? Da onde vocês são? Pastor, onde vocês tocam? Que música vocês tocam? Fala aí pra gente. De onde vem, pra onde vai, o que faz da aí. vida. Bom, galera, nós somos a Wave Music, eu e essa galera abençoada. A gente é da cidade de Arapoti, pastor. Então, do interior do Paraná, quase na divisa com São Paulo. Uhum. E a gente é um ministério de louvor e adoração, que nós estamos correndo nossa região, adorando ao Senhor Jesus com canções. Então, eu sou o Gabriel, eu sou vocal, guitarrista e também violonista da banda. E eu gostaria que o pessoal se apresentasse para que vocês pudessem conhecer essa galera abençoada. Olá, eu sou o Marquinhos, eu sou baterista da Wave Music. Prazer enorme estar com você, pastor. Isso aí. Prazer em conhecê-lo. E é uma honra estar aqui e servir a Jesus junto com vocês. Amém. Batera é resenha, né? Todo batera tem que ser resenha. Começou pelo batera. Oi, meu nome é Carol. Eu sou também da IEQ Central. Desde que nasci, praticamente. Todos os meus 23 anos de vida, eu sou de lá, de Arapoti. E é muita alegria fazer parte da Wave Music. E eu sou a baixista do grupo. Olha aí, ó. Uma baixista. Oi, eu sou a Lara, sou da IQ Central também. Sou backing e vocal, faço os dois. E é um prazer servir com essa galera aqui, pra Jesus. Top demais. Esse cabeludo aí. Bom, eu sou o Bruno. Quando eu conheci ele não era assim, gente. Ele era normal, não, brincadeira. A gente já se conhece lá de Sem Jazz. Mas hoje eu tô na IEQ Central de Arapoti, já faz alguns anos que eu tô lá. Sou guitarrista da banda e também toco no grupo de louvor lá de Arapoti. Top. Tudo bem, galera? Eu sou o Alisson, eu sou de Venceslau Braz, no Paraná. Eu venho da segunda igreja quadrangular com o pastor Ulisses. E eu faço parte da banda Wave Music já tem um tempo. E eu sou o tecladista do grupo, graças a Deus. Isso aí. É muito bom. A gente gosta de priorizar as pratas da casa, né? E quando eu vi vocês ministrando lá na conferência, eu falei, nossa, vou levar essa galera lá pro Up, que a gente, como líder, pastor de um grupo aqui, Curitiba e região, né? A gente sente a falta, e quando a gente vê, poxa, uma galera muito boa. E queria saber de vocês como começou o Wave Music, já pra gente começar esse bate-papo aí. Começou do Neida ou foi um chamamento de Deus? Como que nasceu esse chamado itinerante, que a gente sabe o quanto é desafiador e enfim, tem seus mistérios também, né? Seus mistérios mais profundos em Deus, pastor. A Wave Music, ela surgiu de um momento em que eu estava fazendo ITQ. Eu conheci o Bruno, o nosso amigo em comum, e lá é que a gente começou a conversar e eu descobri que ele era guitarrista.
E eu descobri que ele morava na minha cidade, mas por parte da família dele ser de outra cidade, ele congregava na cidade de Sengés. Até que o momento que eu descobri que como ele morava lá, eu comecei a querer fazer amizade com ele, por fazer ITQ junto com ele, fez a mesma turma que eu. E a gente começou na igreja, eu e ele, só eu e o Bruno, cada um com a sua guitarra, tocando um pouco. E a gente sentiu aquela sensação de que falta alguma coisa. Então foi o momento em que a gente tem o Marquinhos, que é um amigo em comum, e daí a gente falou, cara, se a gente puxar um batera, vamos puxar um batera pra estar junto com a gente, pra pelo menos dar o ritmo. Enquanto a gente tá aqui nas guitarras, o Marquinho fica ali dando ritmo pra gente. E daí então, o Bruno começou na guitarra, eu fui pro baixo pra preencher, e daí o Marquinhos veio pra batera. Só que a gente sentia falta de mais alguma coisa, pastor. Faltava uma voz pra cantar. E foi então que o Marquinhos, com toda a sua genialidade, ele olha pra gente, Então viu? eu falei, o batera é sempre a resenha da banda. O batera sabe das coisas. É o Ó, saca articulado. essa. Ó, como que eu falei pra você, lembra? Não, faz exatamente a sua frase. Não, pode falar. Então, daí lá na igreja, pastor, vou te contar, vou manter em segredo aqui, ó. Existe uma menina que toca baixo, pastor. Aham. E eu lembro da frase que o Marquinhos falou pra mim, viu? E se a gente chamar a guria pra fazer baixo pra gente? Eu vejo potencial na guria. Ele sempre falava essa frase. Daí ele, não, vamos chamar. A gente passou primeiro, falou, não, dele, viu? E a guria? Vai chamar a guria? Eu falei, cara, vamos chamar a guria. E foi esse momento em que a Carol entra na banda. E foi um momento de entrosamento, de amizade. A gente só queria estudar um pouco mais música, a gente queria ter um tempo de comunhão, um tempo de unidade, um tempo de família, um tempo de, mais do que só o ensaio do Ministério de Louvor, a gente tirar músicas, cara, que tocavam o nosso coração, que nos levavam ao novo ambiente. E então, nós fomos para o nosso primeiro evento, nós fomos convidados como igreja quadrangular, a de Arapoti, e lá, cara, a gente se apaixonou por aquilo que Deus faz, através das canções, através das músicas, e a gente viu nos nossos corações, eu creio que no coração de todos, da mesma forma como surgiu no meu, um interesse de entender o nosso chamado, a nossa vocação para isso. E eu sempre tive um grande apreço por aquele rapaz do canto, o Alisson. Eu vou rasgar um pouco de seda, porque é o meu tecladista preferido, porque sempre que eu ouvia tocar, eu sempre, cara, amava esse cara. E ele foi um cara que me ajudou muito, porque lá na igreja, filho de pastor, não tem muito o que fazer, tocar de tudo e mais um pouco. E a gente precisava de teclado, de tecladista. Então foi onde eu comecei a aprender um pouco de teclado, e eu tava sofrendo, porque não sabia nada de teclado, sabia o básico do básico. Tinha um teclado emprestado de um irmão da igreja. E eu tive uma conversa com aquele rapaz. E, cara, ele foi uma grande bênção na minha vida, pastor. E eu, assim, questão de teclado, ele é um referencial pra mim. Porque ele foi que abriu portas pra mim pro teclado. Se hoje eu sei arranhar um pouco no teclado, é culpa desse rapaz que abriu essas portas pra mim. O construtor de teclados. O construtor, vamos compartilhar um pouco sobre isso. Ele faz teclados, Cara, já procura aí a S Control, já tá rolando um merchan aqui, a S Control. Isso aí. Pastor. E pastor, daí a gente como banda, a gente começou a cantar, a tocar na região lá. Só que, pastor, eu tenho que contar um negócio pra você, eu sou músico, eu gosto de tocar, eu canto e ministro, porque eu também amo, mas o meu chamado é musical. Então nós sentimos uma necessidade de ter uma voz presente, uma voz ativa, alguém que cantasse de verdade, porque eu enrolo. Então, e aí a gente chamou a Lara para fazer parte dessa equipe, e a gente tem visto quanto Deus tem semeado em nossos corações. Amém. Eu não vou ficar rasgando seda pros meus músicos, porque eles que elogiar demais, pastor. É igual goleiro, né? Juiz, essas coisas não podem. Não, brincadeira. Mas, pastor, eu tenho amado tocar com essa galera. Amém. Porque eu tenho visto neles tanto crescimento espiritual como crescimento técnico. A gente fala que música é crescimento técnico, mas, cara, pro nosso ministério chamado de igreja, eu vejo neles um crescimento espiritual e a gente tem crescido em unidade. A gente, pra quem não sabe, né, pastor Thiago também já teve ministério itinerante. E a gente viu também, né, na nossa igreja, o quanto o ministério entrega total, né, que foi ainda referência para nós. A gente sabe dos desafios de ministrar em outras igrejas, né? O quanto nós crescemos, porque você está ali na sua igreja local, não que você não seja confrontado, mas querendo ou não a gente fica na nossa zona de conforto, e quando você sai, você sente uma responsabilidade
é muito maior, você começa a ter outras experiências, porque aquelas pessoas que estão frequentando a sua igreja, você já o conhece há muito tempo, você cresceu junto. Então, de repente você dá uma na trave ali, parece que não dói tanto, mas quando você dá uma na trave em outro lugar, opa, eu não sei quem está me ouvindo. Então, isso te forja, né? Te fortalece e acho que vocês podem comentar um pouco quanto é diferente ministrar esse ministério itinerante. É aí, né? extremamente diferente, pastor. Porque a igreja a gente vive em comunidade, é em família. Então a gente conhece o irmão para quem nós estamos ministrando. Então se torna um fardo um pouco mais leve, porque a igreja canta junto contigo. Quando a gente surgiu com a Wave Music, a gente tinha muito esse peso de o que nós vamos ministrar às pessoas. Porque eu entendo que canções são legais. Existem muitas melodias maravilhosas. Mas para o nosso chamado ministerial como igreja, como parte do corpo de Cristo, como aqueles que estão levando uma mensagem, nós precisaríamos entender o peso da mensagem que nós carregamos. E isso é o que para mim pesava muito. Porque é muito bom nós sabemos tocar as músicas certinho como elas devem ser tocadas. Mas nós temos que lembrar que nós estamos derramando algo sobre aquelas pessoas. Nós temos que lembrar que o mundo espiritual não é neutro. Ou nós ser menor, ou nós derramamos algo bom, algo de Cristo às pessoas, ou nós estamos derramando coisas ruins nas pessoas. E quando nós pegamos como banda para isso, nós tivemos que ter um estralo na nossa mente, para entender o quão profundo é aquilo que nós fazemos. Tanto que eu estava pensando sobre a Wave Music esses tempos, e ela surgiu como uma brincadeira de igreja. Vamos tocar? Vamos tocar, vamos reunir músico bom pra gente fazer um som. Hoje em dia a gente já tá tendo uma nova mentalidade, de entender que não é só música, não é só tocar, é derramar algo sobre as pessoas. E entender aquilo que nós temos, e entender que nós precisamos estar cheios para transbordar na vida das pessoas. E aquela questão qual é a mensagem que nós estamos levando? O que nós estamos transbordando? Aí é o que eu falava com o Ministério de Louvor, porque eu também sou líder de louvor lá da igreja. E eu conversava com eles e falava assim, o que nós estamos ensinando à igreja? E eu falei para o Ministério de Louvor a seguinte frase: nós temos que estar atento a uma coisa. Nós estamos ensinando apenas a noiva do Cordeiro. Nós não estamos ensinando um grupo de pessoas qualquer. Nós estamos ensinando a noiva do Cordeiro a erguer uma canção de adoração. Nós estamos ensinando somente a noiva de Cristo a como dizer palavras de amor ao seu amado. E nós tivemos que ter essa revelação do entendimento da complexidade daquilo que nós estamos fazendo. De que a mensagem é muito mais do que só uma música, mas entender que nós estamos ensinando a esposa de Cristo a dizer o quanto ama o seu amado. Uau, profundo, dá pra gente se aprofundar nisso, né? Né, minha diretora? E quanto tempo vocês já estão ministrando juntos aí? É novo, né? Recente, mas quanto tempo aí? Pastor, ele é recente, não é recente. Uhum. A gente tocava como Wave Music por brincadeira, entre muitas aspas, mas no foco de nós como bandas, unidos em unidade, há praticamente 2 anos e meio. Isso, Bruno? Você que tá desde o começo? 2022. Foi. E esse foi um ano em que... O ano de 2023, eu venho de um período de oração muito forte em relação à banda. Porque eu entendo que Deus tem um chamado para cada um de nós anunciarmos a verdade. Todos nós, todo cristão é chamado para uma coisa: anunciar o reino de Cristo e a salvação aos perdidos. E eu estava conversando com Deus, qual é a forma que o Senhor quer que a gente entregue essa revelação às pessoas? Como nós vamos anunciar a mensagem de salvação aos perdidos? E foi a partir desse ano, do final de 2023 para início de 2024, que a gente resolveu assim a tomar uma posição de deixar de ser só uma brincadeira espiritual, mas se tornar algo que nós precisaremos levar com seriedade para nossas vidas assim para frente. Então, praticamente 2 anos e meio, mas esse ano de 2023 que a gente tomou uma posição de entender o nosso chamado, que a gente foi chamado para anunciar a verdade de Cristo através do Ministério de Louvor. Então, nesse período. E Wave de onda, como que surgiu aí? Sempre tem umas histórias de nome assim. Sempre tem umas histórias. E essa não é diferente. Eu sou natural de Antonina. O meu pai foi pastor em Campo do Tenente por 12 anos. E a gente está agora em Arapoti há 3 anos. E quando a gente veio para Arapoti,
eu assumi a liderança do grupo de jovens. Fui líder de grupo de jovens. E nós estávamos conversando em um período de oração, a gente ouvia, depois daquela época, Deus veio com um mover muito forte, falar de uma terceira onda, de uma onda de avivamento, de uma onda de poder, de pessoas se levantando para levantar uma geração. E isso foi algo que nos meus devocionais batia muito forte, de que Deus está levantando uma onda, de que Cristo está erguendo algo. A maré baixou, ela veio para trás para erguer forças e arrastar o que tem pela frente. Os tempos estão se findando. A água de Cristo, a onda de Cristo vai passar e vai levar tudo pela frente. E foi aí que surgiu o grupo do Ministério de Jovens, Wave. E foi a partir daí que a gente surgiu com essa ideia de manter para a banda, porque como a maior parte fazia parte do Ministério de Jovens, então a gente preferiu manter o nome. Então, tanto na juventude quanto pro nosso ministério, a gente ia com o nome de Wave Music. Por causa dessa onda que Deus tem erguido. E tanto que a gente fala que essa onda começou com Cristo. E aí ela tem arrastado tudo aí pela frente. Sim, e é importante, né, a gente fala que nosso pastor fala, a gente precisa contar as nossas verdades, né, aquilo que a gente está vivendo, o Senhor quer realmente que isso se expanda, né, e vocês estão nesse processo aí, 2 anos e ministrando mais para jovens, ou... Mais para jovens, já ministramos para juniores também, já ministramos num congresso da região lá também, mas tudo naquela região. Eu digo que agora que a gente está conseguindo furar a bolha da região e avançar para novos lugares. Tá, massa. A pergunta que a gente sempre faz para todos os convidados, vou fazer para vocês, se cada um quiser falar, por favor. Vocês estão muito quietinhos aí. Vocês estão tímidos, eu vou deixar... Curitibano que tem a fama de ser... Não quero falar, vocês são do interior, falam bastante. Já se soltam daqui a pouco, espere. Qual momento da vida de vocês tiveram aí um up ministerial? Seja no ministério, ou up na sua vida pessoal, ou enfim, que vocês tiveram aí, tem um testemunho forte para compartilhar. Eu vou deixar vocês pensar um pouquinho, tá? Vou dar uma colher de chá para vocês. Isso. Pastor, um momento que eu tive um up na minha vida foi inclusive com a banda. Eu estava um pouco assim, pensando se realmente era aquilo que nós deveríamos fazer, se a gente devia se posicionar por essa causa, ou se não, ou se a gente só tá fazendo um hobby, ou se Deus tem algo pra gente. E eu comecei a fazer uma temporada de jejum. Jejum, oração, meditação na palavra, um pouco mais intensa. E eu fazia, pode ser um pouco de superstição crente, mas é uma oração que eu fazia em silêncio, para que Satanás não ouvisse, o inimigo não ouvisse, e que assim somente Deus, aquele que sonda o nosso pensamento, esquadria os nossos corações, ouvisse a oração que eu estava fazendo. E eu clamava a Deus, eu não quero somente tocar. Eu não quero só vir aqui fazer uma música bonita, um espetáculo para as pessoas. Eu quero saber se o Senhor tem esse chamado para mim. E eu lembro que a gente foi eu fiquei por um período de um mês e meio dentro desse processo. E eu sempre pensando assim, Deus, quando que o Senhor vai falar comigo? A gente tocou em alguns eventos durante esse período, só que, cara, a gente estava se entregando a Cristo, mas eu falava, ainda não é isso. Talvez não é isso que Deus tem a ministrar o meu coração. Até que eu firmei uma data. Falei, Deus, eu vou fazer até dia tal. Então, esse é o período que eu vou fazer para fechar o período de 2 meses certinho ali. Daí a gente seguindo esse período, bem certinho no último dia, assim, sabe aquele momento que já começa a perder a esperança de uma resposta de Deus? Eu falei assim, cara, eu acho que talvez não seja isso. Então, a gente foi para um evento, e era um evento que a gente estava muito cansado naquele evento. A gente não tinha tido tempo para passar algumas canções ficaram, questão de cronograma, não estava batendo os horários com o setlist que a gente tinha preparado, daí aquela pressão já subindo, de ter que regular som, ajustar som, e a gente ficando cada vez mais nervoso com aquela situação, e eu falando, Deus, será que é isso mesmo que o Senhor me chamou? E foi um momento em que a gente se entregou tanto a Cristo, que aquilo me marcou meu coração. Porque foi um momento onde algo rompeu em mim e se tornou mais do que só canções. Então, quando eu fecho os meus olhos, eu começo a ministrar a canção e eu olho pra galera, cara, o povo tá se rendido, todo mundo rendido ao Senhor Jesus. Lançado ao chão, em lágrimas, em planto, em clamor a Ele. E os meus olhos em lágrima, até que alguém chega pra mim e fala, ei, esse é o tempo. Então eu percebo que ali era uma direção de Deus.
de eu ver se cumprir aquilo que desde jovem eu sonhava com o ministério. De, cara, levar pessoas para mais próximo de Cristo. E depois daquele período eu entendi que Deus virou uma chave em mim. De entender que Jesus nos chama para algo. De entender que é um direcionamento dele para tudo que nós fazemos. Então, esse foi o momento em que deu um up, principalmente para nós como banda, de entender, assim, de virar a chave e falar, cara, é para isso que Deus me chamou. Não para erguer o meu nome, mas ver pessoas derramadas aos pés de Cristo. E foi aí que deu um up geral na minha vida. Top. Deu tempo para vocês pensarem? Quem que Meu vai? batera resenheiro. Aí, meu batera. Então, pastor, o Up, assim, pra mim, eu acho que eu comentei com o Gabs. A gente troca muita ideia, né, Gabi? Em off, assim. Parceirão, irmãozão, todos aqui são. E eu comentei com ele, eu falei assim, Gabi, hoje eu, né, pai de família, os meninos estão enormes, né? Graças a Deus, tudo bem. Mas quando eu era meninão, assim, eu recebi uma palavra que uma pastora tava pregando e ela nem conhecia eu, só olhou falou pro batera assim, falou assim, você vai tocar pra multidões. Nossa, na hora eu pirei, né, pastor? Uhum. Pirei, né, galera? Falei, eu vou virar batera profissional, eu vou quebrar tudo e vou... E assim, graças a Deus, Deus abençoou muito o meu ministério, sempre consegui tocar, entregar o que ele colocava na minha mão, né, devolver a ele aquilo que ele deu, que é muito pouco, né? Sempre com banda, graças a Deus, sempre toquei em bandas, teoricamente falando assim, ó, bem boas, assim, pra tá alavancando mesmo, né, o ministério. Uhum. E aí o que acontece? O Up, assim, foi mais ou menos assim, meio nessa linha. O pastor Rodrigo, né, o Gabriel e família vieram para Arapoti e algumas coisas começaram a mudar em mim, na visão. E aí eu fui pro encontro com Deus e, cara, já fui pro encontro falando assim, cara, não preciso do encontro, cara. Cara, eu sou do púlpito... Cresci na igreja, mas assim, em obediência, eu falei pro teu pai assim, falei em obediência à palavra, eu falei assim, cara, eu vou obedecer meus líderes, eu vou pro encontro porque eu preciso passar. Cara, no encontro foi uma quebradeira, cara. Uma quebradeira, sabe? O Espírito Santo, o Deus assim pegava e batia do jeito que ele queria, e falava assim, viu, é aqui que eu vou operar. E assim, sabe, um fio que nunca eu conseguia passar. Dependência de Deus mesmo. E eu já abri com o Gabi isso. Eu falei, o ministério da Wave vem muito a calhar, assim, nessa questão. Porque hoje, pastor, eu entendo o que é eu depender só dele. Tipo assim, a minha aspira, assim, tipo, de aquela coisa de, oh Deus, o que o Senhor tem pra mim, sabe, essas coisas. Acabou tudo. Assim, a Wave vem ser um divisor de águas. Hoje eu faço assim, a gente vai fazer o que for preciso, a gente vai fazer onde for preciso, onde for levar eu vou. Até pra Campina Grande do Sul eu vou. Pastor, aqui é uma honra estar com vocês, mas a gente já enfrenta algumas coisas um pouco, viu, assim, foi um divisor de águas, foi um up mesmo. Então, assim, pra resumir, a banda tem tudo a ver, o ministério tem tudo a ver, e assim, respinga em tudo, na minha família, nos meus, né, é só bênção, não tem que falar, esse foi o up. E aí? Ó, todo mundo vai falar. Que é isso, hein? Então, o upgrade que teve na minha vida em questão ministerial, eu acredito que começou o ano passado, onde eu assumi os adolescentes da igreja. Então, Eita, é loucura, hein? Sim. Experiência própria. Sim, sobre a minha vida está uma grande responsabilidade, cuidando de outras vidas, né? Que a gente vê no mundo atual, o mundo ataca diariamente na escola, os amigos, a mídia, todo mundo está atacando para mudar a cabeça, tentando refazer todos os pensamentos dele e colocar o pensamento mundano, né, na cabeça deles. Mas tem sido, ao mesmo tempo, uma grande responsabilidade para mim, mas eu estou amando, porque conhecer a história deles, fazer amizade, conversar com eles, para mim é algo maravilhoso. Então, tem sido um trabalhar de Deus na minha vida em questão ministerial. Esses 2 anos, 23 e 24, tem sido maravilhoso e Deus tem trabalhado em minha vida. E em questão, assim, da música, né, também, esses últimos 2 anos, com a Wave Music, também com a igreja. O Gabriel lança pra gente uma música nova, presta atenção nessa linha de baixo, você tem que tirar. E tem que correr atrás e
vamos fazer. E isso tem sido um crescimento também na minha vida, como música, como musicista, né? Então, tem sido um crescimento também para minha vida e eu sou muito feliz com a Wave Music e na IAQ Central também. Top. Então, pastor, apesar de parecer cara de velha, eu sou muito nova. E Não, eles têm cara de velho. Eu tô tirando os caras do cabelo branco. mas faz muito pouco tempo que eu me vejo como nova convertida. O meu batismo foi em 2016. E uma vez um pastor chegou em mim e falou, ó, teu chamado é ser levita. Só que eu sempre tive muita dificuldade para falar. E através dos anos eu casei, né? Meu esposo sempre me apoiou, mas eu ainda não sentia algo diferente, sabe? E passou 2017, 2018, até que 2020 veio a pandemia. E eu acho que foi um período muito complicado para todos, né? E chegou o nosso querido líder, Gabriel, aonde ele chegou arrastando todo mundo. Chegou arrastando todo mundo. Claro que Deus coloca pessoas certas no nosso caminho para seguir a caminhada com Cristo, né? E o meu up foi ali. Porque antes eu tinha muito aquela questão, eu vou na igreja, tô na escala, vou bater ponto. Sabe? E a partir desse momento que ele conseguiu trazer para nós a mesma visão que ele tem, que adorar a Cristo em unidade é muito mais do que só bater ponto na escala. Então, a partir desse momento, cara, foi top para nós. E é isso, esse foi meu up. Bom, o meu up... você me conhece faz um tempo. Acho que desde lá atrás eu sempre mexi com música. Mesmo desde o meu quarto a bandinhas de escola. E desde 2010 eu tô na igreja, né? E daquela época eu já formei outra banda na igreja, toquei em alguns lugares e eu sempre gostei disso. Mas a banda se desfez por diversos motivos, né? Cada um foi trabalhar em um lugar, outro foi embora e tudo mais. Mas eu sempre fiquei nessa, sempre gostei, mas nunca mais toquei com banda nenhuma. Participei do Ministério de Louvor da minha cidade e tudo mais, mas eu nunca engajei assim totalmente porque eu gostava desse ambiente, né? E coincide com a minha ida embora para Arapoti, porque eu já estava há um tempo já ocioso em relação ao meu instrumento, ao jeito que eu tocava, e eu estava alguns anos ali sem participar. Eu participava em São José, mas como eu estava algum tempo ali em Arapoti, eu estava sem participar. Então eu estava já, né, no banho-maria ali, né? Já só fazia uma coisa ou outra. E eu não me lembro exatamente a época, eu acredito que lá por 2021, uma época, eu não lembro quando foi o começo do ITQ que eu comecei a fazer. Mas eu tava em casa, eu tava escutando alguns louvores e algo mudou em mim, assim, eu falei, cara, o tempo tá passando e eu tô perdendo esse tempo. E aí, nisso eu acordei, nisso eu tive um up. E aí eu comecei a pesquisar de volta, na época ia começar uma turma do ITQ e eu me inscrevi. Né? Eu e minha esposa se inscrevemos e a gente começou a cursar. E daí eu conheci a galera, comecei a participar mais da igreja. E aí coincidiu que a gente começou a tocar ali junto, que foi a história que o Gabriel contou. E ali eu falei, cara, eu tenho que vir. E foi assim, eu considero na música que esse retorno meu, esse espírito alegre e, como a minha esposa fala, de adolescente, me tomou novamente e eu quis voltar para o Ministério de Música e agora... já tô participando da igreja lá em Arapoti mesmo, tô no Ministério do Louvor de novo. E, cara, esse foi meu up. Top. Vamos lá. Não, na verdade, assim, diretor musical. A nossa vida, na verdade, ela é cheia de sementes, né? A gente semeia pra gente colher lá na frente. Eu acho que hoje a gente tá colhendo uma semente que a gente plantou lá atrás. Então todo mundo tem uma história aqui. O meu up com a Wave Music, eu acho que eles nem sabem disso, mas eles não me convidaram pra fazer parte da banda. Ele só falou, cara, só foi preciso de alguém pra fazer o teclado, você faz pra gente? Eu falei, faço, vamos lá. E colocar no grupo do WhatsApp e tô lá.
Mas assim, na verdade, despertou algo um pouco mais diferente quando a gente estava conversando na igreja lá. Na época que o pastor Ulisses convidava a gente, não, a gente vai fazer o louvor em tal lugar, vou chamar o Gabriel na guitarra e assim vai, e assim por diante. A gente começou a ter amizade por isso, né? Aí na igreja, lá em Araputi, eu com meu tecladinho lá, eu falei, cara, eu vou dar isso aqui pra você de presente. Peguei, dei um controladorzinho pra ele lá, que eu tinha montado, e a partir daí veio assim, poxa, você tem um conhecimento que não dá pra ficar só pra você, tem que compartilhar. Então eu vejo assim, a semente a gente vai semeando conforme tá nas nossas condições. Então aí veio assim, peraí, poxa, você tem o conhecimento, você tá numa igreja faz 15 anos, e daí? Como é que tá? Eu não te escolhi pra isso. Não tô falando que não é pra estar na igreja, gente, mas tipo, vamos compartilhar esse conhecimento, vamos espalhar isso daí. Então, nesse up veio forte em mim, nesse dia, você sabe disso, a gente quase chorou junto, tô quase aqui também, mas não vou chorar. Se segurando, mas ele sabe muito bem como pessoa, não, né? Poucos aqui sabem disso. Mas ele sabe como pessoa, inclusive, e eu fiquei nessa, falei, cara, você vai participar de banda, e eu, mas banda, meu Deus do céu, não é banda, é grupo de louvor, poxa, esquece banda, é grupo de louvor, você é um ministério de louvor, adoração, vamos levar. Aí eu fiquei nisso, eu fiquei meio preso, mesmo assim, eu tava participando. Aí começou, quando eu tomei conta de si, foi na volta, acho que eu nem contei pra eles, foi na volta de Bom Sucesso do Itararé, que a gente foi. A gente foi com chuva, voltamos com chuva, a estrada sem condições, e a gente foi. Falei assim, filho, eu te chamei pra isso, bora lá. Então pega a gente de um jeito que não tem problema, a gente vai rodar 5, 6 horas, mas é pra obra, a gente sabe que é pra ele. Então é uma semente, então a gente está semeando alguma coisa. Não é só pra nossa colheita, mas pra colheita de todos que estão ao nosso redor. Então isso vem do coração, então vem de um chamado de Deus. Então, para mim, hoje é desafiador num ponto, né, por conta de família, localização, mas a gente se esforça e faz, porque a gente sabe que é tudo para Ele. Amém. Então, graças a Deus, eu estou muito feliz e grato por estar com essa galera aqui. Amém. Top demais. Não ia falar, Que é isso, Isso que não ia falar e foi já o que pode mais fazer, bonito falou. Já pode fazer o ITQ também, né? Já tô escrevendo já, pastor. Vai dar tudo certo. Aí, ó. Você comentou ali de que não é só tocar, não é só cantar, que é sim sobre derramar algo sobre a vida das pessoas, e o que Deus tem tocado no coração para derramar sobre essa nova geração aí, que mais tem queimado no coração de vocês? Pastor, o que mais tem queimado no meu coração, isso é o que eu tenho tentado compartilhar com eles, e se cada um quiser compartilhar, fica à vontade, mas algo que Deus tem queimado no meu coração, isso por muito tempo, e não é de agora, eu tenho carregado algo que eu sinto que está na hora de botar para fora, que é de gerar nessa geração um desejo por Cristo. Eu adoro um worship, pastor. É maravilhoso cantar e eu te amo e vou gritar pro mundo inteiro ouvir. Mas em nosso coração precisa arder como uma verdade. Dizer, Senhor, eu sei que o Senhor é real. De entender que existe uma promessa da manifestação dele a nós. Nós podemos ver a Cristo através da salvação. Nós vemos nossos cultos, pessoas entregando a Cristo. Não é uma história, pastor. É se apaixonar por um Deus verdadeiro. Real. Por alguém real. Por alguém próximo. Para aquele que é a luz para este mundo. Aquele que é a salvação para o que está perdido. Aquele que é a glória que se manifesta em nosso meio. De entendermos de que nós veremos aquele que é o Rei, aquele que é o Deus, aquele que é o Senhor, aquele que vive por toda a eternidade. Amém. No meu coração tem ardido esse desejo de gerar nessa geração essa intencionalidade de busca. De entender que, cara, eu vou viver a minha vida até que eu possa vê-lo. Amém. Top demais, gente. Top demais saber que tem queimado no coração tem no coração de pessoas aí voluntárias, né? Porque realmente a decisão de aceitar esse sim do Senhor, ele passa por um processo, né?
passa por um processo ali de Deus nos forjar, nos fortalecer também, fortalecer as bases, porque quando nós saímos da nossa casa para ministrar, nós entendemos que nós temos que estar bem alimentados, né? A nossa casa tem que estar bem. Às vezes não tá, mas é nesses momentos que o Senhor nos fortalece, né? Às vezes a gente sai para ministrar, fala, poxa vida, parece que o Senhor me chamou numa época errada, mas o Senhor não faz nada por engano, Ele não erra, né? Não erra o endereço, não erra as pessoas, somos nós que não estamos entendendo muitas vezes o processo, né? Então, é bom demais recebê-los aqui. Obrigado por aceitar esse desafio daqui do Upcast de última hora. Nosso primeiro Upcast aqui, eu estou muito feliz, de verdade, gente, de estar aqui no nosso espaço. Eles vão ministrar daqui a pouco na nossa igreja, mas você que está em casa aí vai assistir esse podcast durante a semana. Como que faz para a galera acompanhar vocês aí nas redes sociais? Bom, Como é que faz aí? para acompanhar a gente, nós temos Muito difícil. É muito difícil, porque a gente tá lutando, pastor, com uma dificuldade. Então vamos contratar a M7. A MV7. MV7. Vamos. Deixa eu cortar, né? Tá certo, tá certo. Porque a gente tá tentando organizar o nosso Instagram, pastor, para fazer funcionar. É difícil, todos são pessoas de família e é difícil ter Tarefados. tempo para estar mexendo no Instagram, mas a gente tá lutando com isso. Mas se você quiser acompanhar a gente lá, é @wavebr_. Então tem esse detalhezinho para você poder acompanhar a gente. Vou pegar no pé da edição, tá aqui embaixo. Segue o link. Isso aí. Clica no card aí, vai direto pro Instagram dele. Exatamente aqui em cima. Mas a gente tem andado pela nossa região e agora vindo pro lado de Curitiba é uma responsabilidade enorme, porque para cá é o berço de grandes ministérios, grandes cantores. E para nós tem sido uma honra estar aqui, pastor. Falo por todos, eu espero. Que é uma honra para nós estar aqui, pastor. Amém. Ainda mais a responsabilidade enorme de estar no primeiro aqui. Então, para nós é uma responsabilidade enorme. Mas agradecemos o Senhor pelo convite. Amém. De, acima de tudo, nos permitir Amém. liberar algo sobre o pessoal, sobre o seu pessoal. A gente costuma dizer, né, que o Senhor não une pessoas, Ele une propósitos. Então, quando nós estávamos ali naquele propósito, naquela conferência, o Senhor queimou no meu coração. Eu falei, não, vamos estreitar aí relacionamento. A gente não sabe o dia de amanhã. Quem sabe amanhã alguns de vocês já estão em Curitiba, ou nós estamos lá no norte, né? Podemos caminhar juntos. Então, estamos sobre uma liderança, estamos sobre uma visão da nossa igreja, né? Igreja do Evangelho Quadrangular. E a gente tem mais é que se fortalecer, mais é que se fechar entre nós mesmos, fazer uma panelinha grande aí. Tem muito talento. Eu estive agora na convenção nacional da nossa igreja, convenção ali em Itajaí, voltei anteontem. E pude ver a força, né? Uma convenção toda com músicos, com ministro de louvor, que eu olhava assim, cara, da onde surgiu onde tá escondido esse cidadão aí que eu nunca tinha ouvido a voz, back, todo o arranjo, tudo assim, sabe, assim, coisa de primeiro mundo, assim, coisa que fala assim, cara, que estrutura, que perfeição, que excelência para a casa de Deus. E é bom demais, volto a dizer que tem talentos na nossa igreja aí, pedras que o Senhor está lapidando, mas são pedras preciosas e bom encontrá-los nessa caminhada. Amém? Amém. Gente, o podcast aqui bem reduzido, bem pocket, mas uma alegria recebê-los aqui. Segue eles com força. Segue eles de verdade. Vamos mostrar a força do Upcast. Você que nos acompanha. Se você chegou até aqui, por favor, faz um favor para mim. Faz um favor para você. Você sabe, talvez você tenha feito uma oração assim, ó. Tem uma oração, Senhor, me envia, eu quero ganhar pessoas. Você pode ganhar pessoas com esse vídeo aqui agora. Sabe como? Comenta, compartilha, reaja a esse vídeo, reaja a esse corte aqui e você manda um sinal para a internet que esse conteúdo é top, esse conteúdo é relevante e isso faz com que ele entregue a mais pessoas. Então, conto com cada um de vocês. Não deixe de acompanhar upgrade.iq. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, tá demorando, tá esperando o quê, seu aleluiado? Então, o Upcast lá também no Instagram, segue o Thiago Pinheiro, todos os nossos líderes lá, Quadrangular Brasil. Nossa igreja está crescendo e é uma alegria muito grande de ter cada um de vocês aqui também no nosso canal do YouTube. Gente, eu acho que é isso. É isso? Esqueci de alguma coisa, minha diretora?
Estamos com a diretora Poli aqui. É um outro nível de direção de podcast. Gente, mais uma vez, obrigado. Quer deixar um tchau pra galera lá? Tchau pra mãe, pra avó? Quero mandar um beijo especial Olha aí, ó. Minha pro esposa. meu pai. Ah, Meu papai, pastor Rodrigo. Beijo, mamãe. isso aí. Cris. Um beijinho pra Rebeca. Olha aí, ó. Não posso perder a oportunidade, pastor. Vou mandar um beijinho, Marquinhos? Não, aqui não. Olha lá, viu? Eu vou mandar um beijo pro meu noivo e um abraço. A gente não pôde se ver esse final de semana, mas é por um bom motivo. Olha aí. Próximo- Quero mandar um beijo pro meu marido, que ficou em casa, mas Olha aí. apoiou pra vir pra cá. Um beijo. Eu quero mandar um beijo pra Amanda, que daqui a pouco vai estar aqui com a gente, e pra bebê Sarinha. Bom, mandar um abraço pro pessoal da segunda IEQ de Venceslau. Se eu não mandasse isso, eles iam ficar bravos comigo. Aí O pastor não dá. Ulisses e aí pastor Isabela. Então, um grande abraço aí. Deus abençoe. Agradeço. Isso aí, gente, muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, comentar, compartilhar e vamos que vamos. Se você não acompanha as nossas lives, nossos cultos, Quadrangular Brasil no YouTube. Faz esse favor pra você e seja abençoado. Tá bom? Deus abençoe. Valeu, gente. Até a próxima. Tchau.